Em nosso estudo de hoje, é a lição 4 do livro Palavras da Vida Eterna, que tem como título Amor e Temor. O perfeito amor lança fora o temor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Para que nossa alma se expanda sem receio através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor, que estipula salários de gratidão, ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência, o ciúme, a crueldade, o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celestial traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes, assim, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverá sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito pela força divina, que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Uma lição falando de amor hoje, pegando como base um versículo da primeira epístola de João e trazendo a ideia, do amor quando ele é imperfeito para o amor perfeito. O amor imperfeito, segundo a visão de Emmanuel hoje, é aquele amor que escraviza. Vamos procurar entender uma coisa, Vamos procurar entender que quanto mais próximo da origem, da infância do espírito, mais traços de ego, egoísmo, vaidade e orgulho a gente traz dentro da gente. Então é uma tendência muito natural que a gente só ame aqueles que têm afinidade com a gente. A gente não consegue amar o ser humano e respeitar o ser humano, cada um como um mundo particular, cada um como uma criação de Deus e a criação mais bela. A gente não consegue ainda. A gente só consegue amar aqueles que vão falar a nossa linguagem, que vão ter os mesmos centros de atenção que a gente vai ter em um determinado momento, que cada um, em cada momento evolutivo, vai ter um centro de atenção. Por exemplo, no meu momento agora, seria dizer o seguinte: eu só amo aqueles que também são músicos, que gostam de música, que eu sou músico e gosto de música. Então a pessoa só consegue direcionar o seu amor dessa maneira. E por isso, Emmanuel faz uma enumeração de coisas aqui, que a exigência, o ciúme, crueldade e desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. Então, exigência que seja de uma determinada maneira. Ciúme, o ciúme... Hamed, o espírito Hamed, ele fala para a gente, o ciúme tem origem lá ainda nos primórdios, lá no princípio inteligente, que é anterior ao espírito. Lá quando a gente ainda estava naquelas primeiras formas ainda, lá, as formas animais, por exemplo, o meu cachorro está aqui do meu lado. Ele sempre fica aqui do meu lado nos estudos. O cachorrinho, o que acontece com ele? Ele desenvolve, nele naturalmente um ciúme muito grande. Se você pegar, por exemplo, 2 cachorros, coloca um pote de ração para um e coloca um pote de carne para o outro, ele vai ficar com ciúme daquele que recebeu a carne. Quer dizer, então mostra para a gente que o ciúme tem sua origem lá atrás, lá nos primórdios ainda, anterior ao espírito. E que a única diferença é que daqui para frente, quando a gente começa a estudar, por exemplo, o livro Nosso Lar, vocês vão ver que todo mundo tem vontade de ser um governador lá do nosso lar.
Mas o governador do nosso lar, ele está ali naquela posição por mérito. Não é por eleição, não é pelos processos que a gente conhece por aqui. E aí o que, que acontece? A única diferença é que ao invés de eu ter ciúme dele estar lá, eu vou ter a admiração e vou ter a busca também por conquistas morais que me permitam um dia estar naquele local. Então a única diferença, né, é que dentro do ciúme, dentro da inveja, né, que a gente vai encontrar uma coisa em particular, vai assim, a inveja eu não tenho e tenho raiva de quem tem. O ciúme eu tenho e quero defender com garras e unhas, dizendo que é meu e não deixando ninguém chegar perto daquilo que é meu. Esse sentimento da raiva aqui, ou então não quero deixar, isso não vai existir daqui para frente. O que vai existir vai ser admiração e busca cada vez mais pelo trabalho, que vai dando cada vez mais condições da gente estar desempenhando essas tarefas mais complexas. Então eles chamam a nossa atenção. Ó. Se você ainda tem muito ciúme dentro de você, né, muita exigência com relação a tudo, inclusive com relação a esse amor. E quando a gente fala amor, não é amor só pelo parceiro, pela parceira, não. É amor pela família, amor pelos amigos, é amor pelos colegas de trabalho, isso tudo. Né? Se a gente ainda traz isso aí com a gente, vamos entender se faz parte de um processo natural que a gente precisa trabalhar dentro da gente, mas a gente vai começar a trabalhar mesmo pedindo aqui socorro para a primeira carta aos Coríntios, um dos textos que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais belos escritos em toda a humanidade. Quando Paulo de Tarso fala ainda que eu falasse a todas as línguas dos homens, inglês, português, francês, alemão, ainda que eu falasse a língua dos anjos através da mediunidade, sem o amor eu seria igual o bronze que não ecoa. É diferente da prata, quando você bate no sino de prata, ele faz aquele barulho, né, durante um bom tempo. O bronze não, o bronze é aquela coisa sem graça, rápida. E depois ele fala assim, o amor tudo suporta, tudo espera, não tem exigências. Você simplesmente respeita, você simplesmente procura fazer da melhor maneira com que os objetivos daquela pessoa dê certo. Você chega ao ponto até de falar assim, ó, eu não faria desse jeito, eu não tenho afinidade para esse tipo de coisa, não tenho. Mas você tem? Então eu vou procurar fazer de tudo para que dê certo os seus planos. E que você possa estar realizando também as suas coisas. É interessante, né? Mas a gente está numa fase aqui agora de uma filha também que saiu da adolescência e entrou na fase adulta. E está nessa fase aí ainda de escolha agora sobre qual faculdade fazer. E a gente o tempo todo a gente falou assim, não, eu não quero interferir na decisão dela. Eu quero que ela escolha, mas que ela aprenda também a ter responsabilidade pelas escolhas dela. Aí vai falar assim, ah, mas foi falta de orientação. Não, não foi falta de orientação, não. Foi questão de chegar perto dela e falar para ela, olha, se você escolher uma coisa que você realmente ama, você vai fazer aquela coisa com prazer e pode até se dar bem materialmente, né, financeiramente com o que você escolheu. Mas só o fato de você estar realizada por estar fazendo uma coisa que você ama, isso não tem preço. E aí deixa ali a responsabilidade por ela. Até a faculdade que ela escolheu, eu não teria mais afinidade, eu não tenho afinidade nenhuma. Eu falei, é isso que você quer? Eu vou tentar fazer de tudo para que você possa concluir e possa ser feliz dentro da sua escolha. A ideia é mais ou menos essa. A gente não querer escravizar as pessoas. É muito comum, até mesmo os pais, já que a gente está falando de amor imperfeito, os pais quererem que os filhos sejam exatamente do jeito que eles são. Tem muitos pais que acham que o filho tem a obrigação de dar continuação aos projetos que ele iniciou. Não, os projetos são dele, agora vai ter os projetos dos filhos. Se o filho vier, quando vem, é uma surpresa agradável, né? Pode ser até uma coisa legal, mas não é assim que isso vai acontecer sempre. Então a gente vai assim, ó, deixa a liberdade, ama e liberta. Quem ama, liberta. Quem ama, zela para que as coisas deem certo. E vamos pensar aqui para a gente encerrar, né? Quando a gente ama os nossos animais, a gente cria o melhor habitat para que ele se sinta feliz. Quando a gente ama o ser humano também, a gente começa a respeitar o jeito dele e criar a melhor forma dele desenvolver e dele ser feliz dentro da escolha dele. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.